Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos fazer a leitura da mensagem inteira, mas a nossa meditação será a partir do versículo de número 12. Filipenses, capítulo 1, diz o seguinte, a mensagem. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Jesus Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tenho esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente
por mim em Cristo Jesus, pela minha ida a vós. Exortação à perseverança, o amor fraternal, a humildade e a santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto em Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, Paulo fala aqui com a igreja, né, sobre tudo, né, sobre a fé, né, ali o amor que ele tem pelos irmãos. Os irmãos esteve com ele desde o princípio, e ali os irmãos passaram por tudo isto, né, e sabe como ele combatia, como ele combate e continuará combatendo, isso na época que foi escrita a carta, né, e hoje isso é passado a nós, né, combatendo pelo amor do Evangelho de Cristo, né, combatendo pela fé em Cristo, combatendo, tendo certeza da vitória, certeza da salvação, né, que os irmãos continuassem lutando da mesma forma que ele também lutava, né? Os irmãos conheciam a forma que ele combatia, que os irmãos combatessem da mesma forma que ele também combate, né? Ele pedia e recomendava aos irmãos que não desfalecesse, que lutasse da mesma forma, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, ou seja, lutar incansavelmente o tempo todo, né? É de extrema importância, lutando sempre, tendo certeza da vitória. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a nossa meditação dá-se a partir do versículo número 12, né? A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho, né? O que isso nos mostra, irmãos? Paulo está falando, e a mais pura verdade, né? Que Paulo, quando estava com os irmãos eram cobrados, né, de forma extremamente rigorosa para que pudesse andar, né, segundo o Evangelho de Cristo, segundo a palavra que lhes foi ensinada, lhes foi pregado, né? Ali palavra, a conversão desses irmãos davam ali em cima embaixo de grande doutrina, né? Doutrina forte, doutrina ferrenha, doutrina mesmo assim, que os irmãos não tinham, andavam em santidade o tempo todo, de corpo, alma e espírito, ali perto de Paulo, né? E Paulo, depois estando ausente, né, ele pedia para os irmãos que não desfalecesse, né, que sabendo a forma que ele lutava e conhecendo o amor dos irmãos pelo Evangelho, né, pela palavra de Deus, pela obra de Deus, e por respeito e consideração a ele, que os irmãos não desfalecessem e continuassem lutando da mesma forma como se ele estivesse presente. Ele estava ausente, mas como se ele estivesse presente, para que ele continuasse lutando dessa forma, né? Aleluia, Pai. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho, né? E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, né? Ou seja, quanto mais prisões Paulo sofria, quanto mais privações, quanto mais acusações, quanto mais Paulo sofria, né, ali as opressões do inimigo que usava aquele povo todo e os perseguia, né? Então, cada vez mais e mais, os irmãos tinham mais vontade de ver Paulo em liberdade, né? Os irmãos se aprofundavam muito mais em rogos, em jejuns, em oração, né? A pregação da palavra,
para que Paulo pudesse novamente estar livre juntamente com eles, né? Então, os irmãos cresciam, né? Cresciam quando estava presente e quando estava ausente ainda mais, né? Por anseio de ver Paulo em liberdade, né? A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho, né? E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, né? Ou seja, né, a prisão de Paulo foi um acontecimento tão grandioso, né, que não teve como ficar camuflado, escondido ali por meia dúzia de pessoas, né? Ou seja, aquilo explodiu por todo o palácio, por todo o governo, né? Não teve como, né? Espalhou por todos os lados, né? Porque ali como os grandes acontecimentos de hoje na internet, que explode rapidinho, né? Milhares, centenas, dezenas, milhares de pessoas ficam sabendo. Assim aconteciam com Paulo na época, né? Mais ou menos semelhante aos acontecimentos que acontecia com Jesus, né? Era a multidão, explodia, aquilo crescia, né? E Paulo também aconteceu coisa semelhante com Paulo, né? De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, né? Então, de modo que em todo o governo, todo o palácio, ali espalhou, né, por toda a região, né, a prisão de Paulo, né? E por que prisão em Cristo Jesus? Porque foi por causa de Cristo, foi por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho de Cristo, foi somente por isso que Paulo sofreu tantas prisões, né? Foi chicoteado, foi escorraçado, de várias formas, né? Por causa do Evangelho de Cristo, né? De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ou seja, os irmãos falavam de todas as formas. Primeiramente, porque não tinha ali ninguém maior que eles para poder ensiná-los. Eles tinham necessidade de crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e no entendimento, ou seja, na busca. A busca era constante, continuamente, sem cessar, né? Com rogos, jejuns, orações, né? Porque eles tinham que realmente tomar frente da obra de Deus na ausência de Paulo, né? Uns eram discípulos verdadeiros, sinceros, honestos, né? Era por amor mesmo, né? E outros, né, como a própria palavra aqui fala, né, por porfias, né? Por porfias, por achar que já podia ser alguém, era importante, e até mesmo quando Paulo estava, às vezes ousavam de alguma forma tentar combater contra Paulo, né? E Paulo fala aqui nessa palavra, né, a palavra de Deus afirmando que não importa o porquê as pessoas falam de Cristo, falam em Cristo, não importa se falam por amor ou se falam por disputa, por porfia, para mostrar que também é bom na palavra de Deus, que também entende, que também sabe, que também conhece, né? Não importa, o que importa é que Cristo seja anunciado. É isso que Paulo está falando aqui, né? De uma forma ou de outra, Cristo está sendo anunciado, né? Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, né? E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, né? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, né? Aqueles que amavam Paulo de verdade, com sinceridade, né, sabia e respeitava, né,
que Cristo, o eleito de Cristo naquelas igrejas todas, naquela região toda, naquela cidade inteira, né, era Paulo, né? Não era Silas, não era Timóteo, não era Apolo, né? Era Paulo. Paulo era o eleito, o verdadeiro enviado de Cristo. Os demais eram discípulos, mas não tinha o mesmo quilate de Paulo, né? Porque Paulo foi levantado por Jesus, né, e enviado, né, para poder pregar o evangelho aos gentios, né? Então, eles sabiam que era Paulo, entendia que era Paulo e aceitava. Mas tem aqueles que achavam que não, né? Aqueles que não foram discípulos de Paulo, que não aprendeu com Paulo, aprendeu com os apóstolos, com outros, mas estavam na mesma região, mesmas igrejas, né? Então, às vezes, não tinha por Paulo o mesmo respeito, a mesma consideração. Embora não combatesse frente a frente, mas de alguma forma resistiam, né, a se entregar e aceitá-lo como o seu Senhor ali naquelas igrejas, né? Como tem até os dias de hoje, nós temos em todas as igrejas, tem sempre alguém, né, que não quer ter total obediência à palavra de Deus que sai da boca do pastor da igreja. Tem sempre alguém, aqueles que o resistem, né? Mas eles não sabem o mal que estão atraindo a si mesmo, porque Deus não permite, Deus não aceita. Deus tolera por um determinado tempo, mas serão cobrados com toda certeza pela sua rebeldia, né, por se rebelar contra o pastor da igreja, né? Deus não aceita de hipótese alguma. Mas Paulo não se importava com isso. Paulo achava que era muito importante que os irmãos continuassem com aquela fé, né? Aquela fé viva, aquela fé revigorada, né? Pregando, porque como ele estava preso, ele não podia estar ali, os irmãos estavam fazendo, cada um fazendo por si próprio e também de alguma forma contribuindo para que ele pudesse também estar feliz e contente, porque Cristo estava sendo anunciado, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, da forma que ele tinha ensinado e determinado, os irmãos estavam dando continuidade, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Somente deveis portar dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, e para que quer vá e vos veja, quer ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E Paulo exortava os irmãos aqui dizendo, né, exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade, né? 4 recomendações importantíssimas na vida de um cristão, de um crente, melhor dizendo, né? 4 recomendações na vida de um crente, porque o crente, o diabo luta muito com ele sofre muito por amor do Evangelho, por amor das almas, por amor a Cristo, né? Por amor à sua igreja, ao seu pastor, né? Ao seu ministério. O verdadeiro crente sofre muito por este motivo, né? E Paulo recomenda, né, aqui a palavra de Deus, né, exortação à perseverança, ou seja, não desfalecer, perseverar sempre na oração, no jejum, né, na santificação do corpo, da alma e do espírito, e principalmente na oração, né? Perseverança, persistência, né? Não desistir, não desanimar, ter bom ânimo, marchar em frente, rumo ao alvo, né? Que é Cristo, nosso Salvador, né? Ao amor fraternal, né? Amar os irmãos com amor fraterno, né? Amor incondicional, sem nada querer de volta, amar por ser um mandamento que o Senhor nos deu como o maior mandamento, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Então, Paulo fala a perseverança e ao amor fraternal, a humildade, ou seja, ser humilde, né? Ser simples, ser humilde, né? Não querer bater no peito e dizer eu sou alguém, né? Simplesmente estar 2, 3, 4, 5, nunca querer ser o maior, preferencialmente querer falar eu sou o menor de todos aqui, eu sou o que menos entendo, eu sou o que menos sei,
né? Eu sou o último que devo falar aqui, né? Mas falar com sinceridade de coração, né? Sempre crendo, né? Piamente que os outros, se tiver dois, o outro é maior que você. Se tiver três, os dois são maior que você. Se tiver quatro, são maior que você. Mas de coração, né? De coração, com sinceridade de coração, né? Isto é humildade, né? E a santidade, buscando de corpo, alma e espírito. Buscando a santificação no corpo, na alma e no espírito, né? Porque Jesus nos recomendou, né? E está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E disse mais: sem a santidade é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos buscar, né, perseverar, permanecer, né, na humildade, né, na perseverança, né, na perseverança, na humildade, no amor fraternal, né, e na santificação de corpo, alma e espírito. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.